ZYU 202, Rádio Conselheiro FM, operando em 87,7 MHz. Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores. Olá, boa tarde. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. E você está comigo, Zuri Maurer, em mais uma edição do programa Opinião Pública. E juntamente com o professor Jorge Carvalho, a raposa felpuda da política friburguense e operação técnica de José Augusto, apresentaremos informações, análises e propostas para os temas de utilidade pública que realmente interessam e por vezes afligem a comunidade friburguense, especialmente aquela que se faz presente no pujante, mas sofrido e maltratado distrito de Conselheiro Paulino. Aqui tem opinião e é pública. informações, análises, propostas. Está começando o programa Opinião Pública. E nesta 28ª edição, estaremos tratando de um tema bastante polêmico, mas de extremo interesse público. A prestação de serviços nas várias áreas por suas respectivas concessionárias. Conforme disse em edições anteriores, Nova Friburgo tem uma característica absolutamente peculiar nesse aspecto. Se não vejamos, coleta, tratamento e distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto, onde houver, iluminação pública, coleta e limpeza urbana, operação de rodovia, também inclui funcionamento do teleférico e administração das estações rodoviárias são concedidas pelo Poder Executivo. Para aqueles mais saudosos, cabe também relembrar que tivemos em Nova Friburgo a primeira estação telefônica do país. E para que isto seja comprovado, você que costuma frequentar as imediações da Praça do Suspiro, na cabeceira da ponte que dá acesso à mesma praça, em ambos os lados, existem tampões de ferro com a sigla ETNF, Empresa Telefônica de Nova Friburgo. Portanto, por isso, já se justificaria, inclusive, considerando-se também o aspecto da prestação de serviço público no que se refere ao transporte coletivo de passageiros no nosso município, a criação de uma agência municipal de fiscalização dos serviços concedidos. E não estaríamos inventando a roda. Alguns municípios no Brasil já adotaram essa estratégia, como o governo federal o faz. Certamente você já ouviu falar na Agência Nacional das Águas, conhecida pela sigla de ANA, na Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, na Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, na Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, na Agência Nacional de Transportes Coletivos, ANTT, entre outras, como também incluo a Agência Nacional de Saúde, ANS. Ou seja, é um modelo moderno, eficiente
e eu diria bastante mais de acordo com as demandas dos seus usuários, porque o poder concedente, tanto no âmbito municipal, estadual e federal, tem se mostrado ineficiente no trato dessas questões. Portanto, a criação de uma agência municipal de fiscalização dos serviços concedidos, proposta que já tenho tido a oportunidade de defender pelo menos há uma década, seria algo extremamente interessante, oportuno, adequado, honesto e, sobretudo, respeitando-se o dinheiro público, com uma estrutura independente, tanto no que se refere ao seu corpo técnico, jurídico também, e com dotação orçamentária prevista no orçamento municipal, como acontece, guardadas as devidas proporções, com o Ministério Público. Fica mais uma vez os comentários, a proposta, as informações, as considerações, para que as ditas autoridades que nesse momento têm os seus fiéis seguidores nos acompanhando, levem essa sugestão ao Poder Executivo. Não cabe mais esta questão ser tratada numa sala por um único elemento, por um único subsecretário. É preciso se ampliar, inclusive com a participação dos conselhos específicos de cada área concedida. A população tem que participar, tem que opinar e tem que ser, sobretudo, ouvida e respeitada. E como você está se acostumando, iniciamos o programa Opinião Pública com a nossa aguardada e imperdível Resenha Livre, que também é protagonizada pelo nobre amigo e alegre torcedor vascaíno, professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho. Boa tarde, seja muito bem-vindo, ilustre companheiro. Boa tarde, Zuri, boa tarde, Gutinho, boa tarde a nossa imensa audiência no sofrido, abandonado, mas esperançoso distrito de Conselheiro Paulino. Enquanto ao Vasco da Gama, a garotada está fazendo o que os mais velhos não fazem, né? Porque, Zuri, é o seguinte, sim, amigo, ganhar do Corinthians, eliminar o Corinthians lá dentro de São Paulo, né? Não tem preço. Não é? Não tem preço. Agora, tá mal a Rede Globo, né? Está com o pé frio esse ano. Porque eliminado o Flamengo e agora o Corinthians. Exatamente, amigo. Mas olha só, antes de você puxar algum assunto aqui, eu quero voltar a um que nós alertamos aqui, por falar em concessão, já que você começou por aí, nós alertamos o que iria acontecer ali na próximo à padaria Ouro Preto, naquela rede de esgoto, separação de rede de esgoto que a Águas do Nova Friburgo vem fazendo. E eles tiveram a brilhante ideia de atravessar uma manilha que desce ali do Morro das Contas, do Rui Sanglar, uma manilha de metro, uma rede extensa e robusta que passa por ali. Nós alertamos que eles abriram as paredes dessa manilha, dessa galeria, e atravessaram um tubo de esgoto. Você está lembrado desse assunto? Certamente. E nós falamos que na primeira chuva que desce, aquele sistema estaria estrangulado e que iria causar problemas. Aí quem estiver passando por ali hoje, presta atenção que naquela esquina, entre a igreja e a padaria, eles abriram novamente, estão fazendo aquilo que nós alertamos aqui, uma caixa de passagens, Uri. Exatamente, professor, então, exatamente. É que, eu não sei... E não temos bola de cristal. Então tá aí. Estamos colaborando com o governo e com as concessionárias a custo zero. Ou pelo menos tentando. Professor, e a propósito, inclusive, do tema que trataremos nessa edição, cujos convidados já estão presentes aqui no estúdio, eles muito atentos, até porque gostam dessa nossa resenha, dessa nossa conversa, vibram, se divertem e, enfim,
também se emocionam de outras formas. Falar nisso, eu mandei umas coisas emocionantes para você. Você não respondeu. Me incomodaram. Me incomodaram. Então tá bom. Sensacional. Fico mais tranquilo. Não, mas assim. eu preciso esclarecer algumas dúvidas com você, mas evidentemente com os microfones desligados. Tá certo. Professor, licitação do transporte escolar em Nova Friburgo será no dia 31 de janeiro. Valor. Prestem atenção, senhores ouvintes e senhoras ouvintes, 10 milhões de reais. A Prefeitura de Nova Friburgo marcou para 31 de janeiro, às 10h30 da manhã, a licitação para a escolha de empresa terceirizada para fazer o transporte escolar dos alunos da rede pública municipal durante o ano letivo de 2019. O valor estimado do contrato é de R$10.334.000. Contrato com o maior valor do município. Em Nova Friburgo, o serviço vem sendo realizado nos últimos governos municipais pela empresa Caminhos Dourados. A licitação deste ano visa atender 105 linhas nos 200 dias letivos. Em dezembro, a Prefeitura de Nova Friburgo realizou licitação para a contratação de empresa para prestar serviços de transporte de pacientes para outros municípios. E, novamente, sagrou-se vencedora do certame a empresa Caminhos Dourados. A empresa há anos tem realizado a prestação de serviços. Em 2018, em regime emergencial, e este ano, através de contrato licitatório válido até dezembro. O edital obriga a empresa a disponibilizar 15 veículos entre micros e vans. Queremos ouvi-lo. É para falar tudo que eu sei, eu só... Professor, falo só o que posso. Desde que você não profira palavras de baixo calão, não há censura aqui no programa Opinião Pública. Meu amigo Zuri, isso é uma das maiores vergonhas administrativas da história de Nova Friburgo. Vergonha? Isso já vem há muitos anos. Esse negócio foi inventado lá em 2005, no governo Saudade Braga. Inventado? Inventado, porque a questão do transporte escolar ele é necessário, lógico que é. Certamente. Mas há que se entender que a empresa Friburgo Auto Ônibus, ao longo dos anos, ela tem uma capilaridade muito grande no município. E por força de lei, os alunos têm direito à gratuidade. Exatamente. No transporte coletivo. A gratuidade, na verdade, ela faz parte da planilha de custo da tarifa. Ela não é simplesmente bondade da empresa. Generosidade. Cumpre-se a lei, mas há um custo. E esse custo acaba impactando a tarifa. O que me irrita profundamente e sinceramente, é a omissão da Câmara Municipal nisso. A omissão do Ministério Público nesse negócio e um olhar de paisagem que se faz em cima de uma coisa escandalosa. Isso é escândalo. Dá mais de 1 milhão por mês. São 200 dias letivos, de fevereiro a meados de dezembro. Meados de fevereiro a meados de dezembro. Quantos veículos daria para o município comprar se ele quer fazer o serviço? Quantos veículos daria para ele comprar com esse recurso e operar essas frotas? Não quer fazer? Quanto isso causaria de impacto na redução da tarifa do transporte coletivo no município? Por que tem que ter essa caixa preta dessa empresa? Porque ela vai ganhar de novo. Certamente. Ela vai ganhar de novo. Certamente. E se você juntar o que ela já ganhou da saúde, ela vai levar do município esse ano quase 15 milhões. Juntando transporte escolar e transporte da saúde. Eu aqui não estou fazendo acusação à empresa, não. Não, certamente. A prefeitura abre a licitação, ela vai lá e ganha. Ela tá no jogo. O jogo da prefeitura é esse. Mas esse jogo tem que acabar. Todos os vereadores são coniventes nisso. Todos, sem exceção. O desafio 21 havia aqui dizer que não são. O que fizeram até hoje? Que requerimento de informações, que levantamento feito.
Como é que se calcula o preço de um veículo desse para fazer o transporte, por exemplo, se ele está a serviço da comunidade Gaudinópolis, por exemplo? Como é calculada a quilometragem? É o veículo saindo da prefeitura, indo a Gaudinópolis, fazendo o transporte e retornando à prefeitura, ou ele já parte de Gaudinópolis e recebe o trajeto inteiro? Então isso tem que ficar claro. Nós estamos num período que tem dois governadores presos, já tivemos outros dois, tem presidente da República preso. Quer dizer, as coisas estão sendo esclarecidas no Brasil, estão aí em cima do senador eleito. Não é, quer dizer, e vai ficar, esse negócio de transporte vai ficar assim, aqui em Friburgo? Professor, e você... Eu lamento profundamente, eu não gostaria de falar isso não, porque isso me irrita. Nós percebemos isso. Isso irrita, porque você, por exemplo, você pega o município de Petrópolis, segundo informações, tem uma rede escolar muito maior do que a nossa. Muito maior do que a nossa. E o transporte escolar é 25% do que se paga aqui. Essas são informações extraoficiais que eu tenho. Repita. O município de Petrópolis tem uma quantidade de alunos maior do que a nossa, até porque é um município maior. E, no entanto, gasta com transporte escolar, esse que é terceirizado, 25%, ou seja, 2,5 milhões por ano. Por que o Friburgo tem que ganhar 10 milhões? Agora, isso vem o prefeito atual já herdou esse negócio. Ele poderia ter dado um basta, não deu. Mas isso já vem lá de 2005 do governo Saudade Braga. Esse negócio dessas vans começaram ali na Câmara. Esse negócio, o escritório era ali em frente, esses carros eram guardados ali dentro da Câmara. Que me vem aqui desmentir, eu era vereador na época, eu denunciei isso. Vem aqui qualquer um desmentir que não foi lá que começou. E está aí, nessa grandeza toda. Professor, o que chama atenção para os seus comentários, para você continuar, é que, fazendo-se uma proporção, o custo diário gira em torno de R$50 mil. Diários, se considerando-se os dias letivos. Em torno de R$50 mil. E o que me chama mais atenção ainda, e me intriga, para ser assim bastante comedido, é que a empresa que se sagrar vencedora da licitação tem que iniciar a prestação dos serviços quase que imediatamente. Ou seja, a Caminhos Dourados, que vem prestando serviço... E que vai ganhar a licitação? Já há um bom tempo, desde 2005, o presta da melhor forma possível. Não estamos questionando aqui o mérito da prestação do serviço. Nós não estamos discutindo a empresa. E nem o CNPJ. Exatamente. O que nós estamos arguindo é que o valor se mostra bastante elevado e mais. As exigências do edital já favorecem a atual prestadora do serviço. Sem dúvida. Porque qual empresa que não seja essa, que se sagre vencedora da licitação, teria condições quase que de imediatas de iniciar a prestação do serviço? O que nos leva a deduzir que essa licitação, numa administração voltada ao interesse público, deveria ter sido feita em dezembro. Certamente, no máximo. Não é? No máximo. Para que quem vencesse tivesse tempo de se organizar. Então, Zuri, isso aí é aquela brincadeira do jogo dos 7 erros. Você vai pegar aí 7 governos tocando esse erro para frente. E vai continuar assim, o Ministério Público vai continuar olhando e a Câmara vai continuar fingindo que não está vendo. E o povo pagando por uma coisa que poderia ser muito mais barata, com essas diversas alternativas que nós apresentamos aqui. Porque o incauto cidadão pode pensar assim, não, mas eu não tenho filhos. Mas ele paga a conta. Claro que paga. Ele paga a conta porque o dinheiro, a fonte dos recursos é pública. Então ele acaba contribuindo para essa situação. Agora, também, professor, chama a atenção de que este edital, com essas questões que nos intrigam,
teria sido submetido aos doutos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Deve ter passado por lá, porque senão ele não pode acontecer. E 31 é semana que vem. Exatamente. Né? Exatamente. O ano letivo começa no dia 4 de fevereiro. 4 de fevereiro. Então tá aí, Zuri. Tá tudo armado, ganha um balão de gás furado. Furado! É. Aquele que acertar o nome da empresa que vai ganhar a licitação. Muito bom, professor. E olha, veja bem, nós certamente iremos, na edição subsequente à data da licitação, iremos confirmar esse resultado. Agora, já vou deixar um recado aqui para os empresários. Aqui não adianta negócio de fazer beicinho para mim, não, porque eu não estou falando da empresa. Quem quer mimimi faz o quê, professor? Compra um gato gado. Tá? Eu não estou falando da empresa, e nem dos empresários. A empresa está no jogo. Quem publicou o negócio lá é a prefeitura. Vai lá e ganha seu dinheiro, cara. Exatamente. Não fica com um negócio de mimimi pro meu lado, não. Exatamente. Professor, tá dado o recado. Tá dado o recado e tá feito o alerta. Se continuar, as providências serão outras. Exatamente. Professor, já encerrando essa nossa rápida resenha, não podemos deixar de comentar o seguinte aspecto. Com salários atrasados, profissionais da UPA, aqui em Conselheiro Paulino, sendo vizinhos da emissora, atendem apenas casos de emergência. Crise no atendimento da saúde em Nova Friburgo, com médicos e funcionários da Unidade de Pronto Atendimento de Conselheiro Paulino, decidiram restringir o atendimento a pacientes a partir do final da tarde desta terça-feira, também conhecido como 22 de janeiro. Apenas os casos considerados de emergência estão sendo atendidos. Os demais estão sendo encaminhados para o Hospital Municipal Raul Sertã. Antes de deflagrarem a paralisação, os profissionais de saúde fizeram um registro, professor, no CREMERGE e também na 151ª Delegacia Policial. A situação é provocada pelo atraso no pagamento do salário de dezembro e de parte do ticket alimentação. A UPA de Conselheiro Paulino é administrada pela OS Unir. A unidade local tem 118 funcionários. Na noite também desta terça-feira, a Prefeitura de Nova Friburgo emitiu um comunicado sobre a situação. O governo municipal disse que irá efetuar repasses nesta quarta-feira para que os salários dos médicos e demais profissionais sejam regularizados. Então, pelo que eu entendo, a Prefeitura não pagou a Unir. É o que parece. É o que parece. Porque, Zuri, eu não vejo diferença entre as organizações de saúde ou de serviços, né? Essas são organizações de serviço, porque tem várias... atendem em várias áreas. Eu não vejo diferença entre a famigerada Nitcop. De saudosa memória. Não é? Exatamente. Talvez uma pequena diferença jurídica é que os membros da Nitcop, na realidade, eles eram cooperados, portanto eram também donos da lambança. E talvez pelo endereço da sede também, né, professor? E as OS, eu acho que não. Acho que a relação é trabalhista. Agora, eu vou te falar uma coisa, rapaz. Fale, professor. O mundo é redondo para não sobrar canto, né? Exatamente. O negócio girou, caiu de novo em cima disso. O município paga até hoje indenizações trabalhistas por conta da Nitcop, da famigerada Nitcop. A coisa já chega a 200 milhões de reais. Porque o município é solidário, não adianta. Certamente, Ele contratou a Nitcop sumiu no mundo, quem que vai arcar com... Quem contratou? O contratante. Não é? Contratante. E eu não sei se essa relação existe com as OS. Porque se existir, e a OS não arcar com fundo de garantia, com toda essa situação que o trabalhador tem direito, vai explodir em cima da prefeitura. Pois é, certamente. Então, o município tem que cobrar todo mês da OS
o depósito das obrigações trabalhistas. E que parece que não aconteceram. Então, olha Parece só. que não aconteceu. Olha, aí o prefeito quer colocar isso, quer mandar já mandou e retirou um anteprojeto de lei à Câmara, pedindo autorização para implantar isso em diversos setores da administração. É um perigo muito grande esse negócio, né? Professor, na nota da Prefeitura, temos a seguinte informação. Os gestores da unidade de pronto atendimento deixaram de pagar entre janeiro e novembro do ano passado aproximadamente R$ 448 mil dos seus trabalhadores. No mesmo período, a Unir Saúde não repassou aproximadamente R$ 400 mil ao INSS dos funcionários. Os dados são da Controladoria Geral do município. Além disso, a Prefeitura de Nova Friburgo, segundo a nota, vem fazendo um grande esforço financeiro para manter a UPA em pleno funcionamento, já que o governo do estado não cumpre com a sua parte do pagamento. Já são mais de 20 milhões de reais que a Prefeitura Municipal investiu para esta finalidade, além do orçamento previsto. Diante da situação exposta, conclui a nota, a Prefeitura irá mais uma vez quitar o pagamento pendente por entender que a UPA presta um serviço essencial. É verdade, a UPA presta um serviço de primeira qualidade. Sem dúvida. Não é? Isso aí você não pode questionar. Exatamente. Outra coisa que não podemos questionar é a dedicação dos servidores, tanto do Hospital Raul Sertã quanto da maternidade. Exatamente, professor. O Zuri, eu ontem conversava com uma pessoa que tem conhecimento da situação e me dizia o seguinte, só urologistas no Hospital Raul Sertã tem 5, o que é mais do que suficiente, só que eles não têm condições de trabalho, falta material, falta uma série de coisas que esses 5 urologistas deixam de fazer muito pela população porque não tem o devido apoio. Sim. Então você observa que tem pessoal capacitado. E dedicado. Falta o quê? Administração. Estrutura e planejamento. Simples assim. Muito bem, depois do intervalo, já iniciaremos as nossas conversas com um ilustríssimo diretor de uma importantíssima concessionária de prestação de serviços a nível municipal, para entendermos melhor a complexidade da prestação desses serviços. Estamos apresentando o programa Opinião Pública. Diga não às drogas. Ouça a nossa rádio. Você está ouvindo o programa Opinião Pública. E você que está nas confecções e facções. Estou cercado por amigos. Nos escritórios, nas clínicas e consultórios médicos e dentários, nas drogarias, nas barbearias e salões de beleza, e começou a nos acompanhar a partir deste momento, estando em nossa audiência rotativa, fique tranquilo. Este programa será reapresentado na íntegra no próximo sábado a partir de 14 horas, no seu rádio em 87,7 MHz, assim como para o mundo inteiro, inclusive no Paraguai, pelo site radioconselheirofm.com.br ou também pelo aplicativo da emissora disponível no Google Play. Anunciamos que também na próxima segunda-feira o programa Cidade Real, exibido pela TV Zoom e também transmitido pela internet a partir de 22 horas, estará tratando da prestação de serviços públicos, com a presença também de uma importantíssima concessionária que irá oferecer os seus esclarecimentos e informações acerca do serviço que presta. Vale acompanhar com muita atenção, até porque, como sempre digo, esta relação é compulsória, ou seja, obrigatória.
E já nessa parte do programa, queremos cumprimentar e agradecer a presença do companheiro Paulo Antônio Carrilho Valente, diretor-geral da Nova FAOL, que nesta ocasião comparece atendendo o nosso convite para conversarmos sobre a concessão de transporte coletivo por ônibus no município de Nova Friburgo. Seja muito bem-vindo, agradecemos a sua preciosa colaboração, companheiro. Obrigado, Zurima, boa tarde para você, para o professor Jorge Carvalho, para o Gutinho, para todos os nossos ouvintes aqui. Eu queria agradecer o convite, porque para a gente é uma oportunidade sempre muito boa de esclarecer algumas coisas sobre a empresa, o andamento do nosso trabalho e tudo, e você abrindo essa porta aqui para a gente poder dialogar, tratar dos assuntos com bastante seriedade, é muito importante para a gente. Então, agradeço aí o convite e estou à sua disposição. A população é que agradece a oportunidade de poder entender melhor a prestação do serviço. E aí, o professor Jorge está muito ávido por participar nessa conversa, mas para sermos didáticos, caro amigo Paulo, e para aqueles que não tiveram oportunidade de ouvi-lo ainda, vamos fazer um breve retrospecto do passado, ou seja, em 15 de maio de 2017, o novo grupo assume esta concessão. Qual era a realidade daquele momento? Olha, quando nós chegamos aqui, a empresa se encontrava numa situação bem difícil, sem dinheiro para fazer o pagamento dos funcionários, sem dinheiro para a compra de peças, de acessórios. A frota já vinha bem deteriorada, eram reclamações às dezenas por dia. Os ônibus saíam da garagem, para você ter uma ideia, tinham 167 ônibus na garagem, mais 30 que já estavam há um bom tempo parados, e por dia enguiçavam aí 30, 40 ônibus, e a gente perdia cerca de 20% a 30% das viagens que deveria prestar. Então, era uma situação caótica, infelizmente. Então, com a nossa chegada aqui, a primeira coisa que a gente fez foi fazer um diagnóstico da empresa e ver por onde podia começar. A primeira coisa foi comprando pneus, porque todos os pneus estavam carecas e tinha um monte já no aço, rodando já sem a menor condição. Então a gente começou a trabalhar pela limpeza dos ônibus, pelo material rodante, foi comprando material para reposição, contratando uma equipe boa aí de manutenção. Ao mesmo tempo, a gente instalou o sistema de GPS, fez o mapeamento de toda a cidade aí para marcar onde são os pontos, para poder medir a demanda de quantas pessoas embarcam por ponto, em que horário, quer dizer, fazendo um trabalho de inteligência. Se fez também aí um enxugamento da máquina da empresa, uma modernização de tudo, colocou o sistema de biometria facial. Quer dizer, a gente começou a preparar as bases da empresa para poder recuperar a qualidade do serviço, focado primeiro na questão da manutenção e na questão do estudo da operação, para ver o que a gente podia fazer para melhorar e atender aquelas reclamações, para solucionar os problemas. Se trabalhou aí por 1 mês, 2 meses nisso, e estou sempre trabalhando com pessoal especializado aí na área de transporte. Tem a nossa equipe aqui que já é muito boa, mas a gente trouxe tecnologia de fora, contratou um sistema de GPS que 3 ou 4 empresas têm aqui no Brasil, que é um sistema importado europeu, colocamos para operar, pegamos o nosso pessoal, começamos a treinar também. Tem uma coisa que chamou a atenção, que foi o enxugamento aí do quadro operacional com a retirada dos cobradores, mas é uma coisa que já não existe aí em lugar nenhum do mundo. A gente fez a recolocação de todo mundo. Quem não quis ser recolocado em outra função, nós demitimos, pagamos todos os direitos, isso é uma questão que já está resolvida, e viemos trabalhando esse tempo aí todo em que sentido? Primeiro, de melhorar a frota para poder rodar. Veio uma questão importante falar, foi a renovação da frota. A gente, no período de 12 meses, comprou 52 ônibus 0 km e mais 7 ônibus seminovos que a gente comprou de uma outra empresa. Foi uma oferta boa, são ônibus com ar-condicionado, com elevador, tudo funcionando. Então, em 12 meses, nós colocamos aí 59 ônibus novos para operar na cidade. A gente chegou aqui, o mais novo era 2014.
tá? E o mais velho era 2007. A gente hoje tem 3 carros apenas de 2010, o resto é de 2013, 2014. Tinha um plano para trocar agora no início do ano mais 50 ônibus. Quer dizer, a gente ficaria com o ônibus mais velho esse ano de 2014 e ia ter 70% da frota com no máximo 1 ano de uso. Então isso não foi possível porque não temos o contrato firmado, porque não houve a licitação no devido tempo. E a gente poderia ganhar o contrato, até poderia perder, mas para fazer esse investimento junto à Caixa Econômica Federal nós temos que ter um contrato vigorando. Pois é, mas aí já estamos falando do futuro. Então você quer que fale do passado para caracterizar o cenário daquele momento. Era um cenário caótico. E o que a gente trabalhou então? Primeiro a questão da manutenção dos ônibus, depois o levantamento de como era a nossa operação e contratamos pessoas especializadas, compramos o que há de melhor em tecnologia a bordo para equipar os ônibus, e a gente começou então a fazer uma série de mudanças, todas baseadas nas reclamações que a gente recebia. Uma coisa que nós fizemos também foi aumentar os canais de comunicação com a população. Agora, amigos, só para a gente entender, naquela ocasião, o passivo, ou seja, o que realmente o grupo assumiu, também incluindo-se as dívidas, eram com fornecedores, com pessoal, com impostos, enfim, tudo isso. Ou todos eles... Foi tudo sanado. Em conjunto. Sanamos tudo. Qual era o montante dessa dívida? Olha, o investimento que foi feito até agora em injeção de capital e contratação de capital de giro e, compra de material já ultrapassa 40 milhões de reais de investimentos que foram feitos aí em 18 meses. Professor, queremos ouvi-lo. Zuri, eu fico observando as informações que nos chegam e você me lva com a sua seu pedido de opinião, você me leva a concluir o seguinte: as pessoas brincam de administrar uma cidade. E eu vou ser mais duro ainda. Eu acho não, né? Não posso falar acho. Não. Porque se você achar, você tem que fazer o quê? Pois é, entregar o dono. Entregar o dono, quem né? acha tem que entregar. Exatamente. Eu entendo que o eleitorado de Nova Friburgo fez um acordo com a mediocridade lá. Acordo com a mediocridade? Lá no início do século XX, e não abre mão desse acordo. Porque quando você administra coisa pública, tem que entender que você está administrando para uma coletividade. Então, os contratos de concessão, eles precisam, como você disse no início, ter um tratamento profissional. Certamente. Independente. Independente. Por exemplo, você quer ver uma coisa? A companhia de eletricidade, aí, a Energisa, ela é uma concessão federal. Ela cobra o preço, bota a bandeira verde, amarela, azul, vermelha e preta lá na tarifa, de acordo com o que está regulamentado lá na Agência Nacional de Energia Elétrica. Exatamente. O que é a Agência Nacional de Energia Elétrica? É que cuida da concessão do sistema. E aqui em Friburgo, com todas essas concessões que vêm lá da antiga rodoviária Leopoldina, que foi a primeira concessão, na década de 60, as concessões, elas não têm essa fiscalização. A Câmara já aprovou isso há muito tempo, a agência reguladora. Porque aí fica esse discurso, aí você pega o vereador falastrão, que quer fazer média com a população, e fala um monte de bobagem nas redes sociais, não é? E aí, na calada da noite, vota um código tributário escondido, autoriza o governo a tomar dinheiro do povo conforme está tomando aí. Aí fala na questão do contrato, das concessões. O contrato de concessão diz o seguinte: tem um item que chama-se equilíbrio contratual, equilíbrio financeiro do contrato. Você não pode abrir mão disso, nem a prefeitura, que é dona do serviço, nem a concessionária que presta o serviço. O equilíbrio financeiro do contrato é que vai permitir, por exemplo, se tivesse em vigor, que o Paulo anunciasse aqui que chegaram 50 novos ônibus.
Agora, onde está o equilíbrio financeiro do contrato? Sumiu, está no desequilíbrio administrativo desses políticos de mentalidade rasteira. Professor Jorge está contundente, né, amigo? É verdade. Mas uma coisa que nos preocupa, professor, se falando francamente, é a questão do contrato. Agora, já falando do futuro, se me permite, certamente existe um contrato de licitação, um pré-edital que foi publicado pela Prefeitura para receber opiniões, e nós vamos dar as nossas opiniões de forma totalmente transparente. Acho que é uma coisa que é importante, professor. O senhor falou do profissionalismo da coisa. Então, é como a gente trabalha com total profissionalismo. Eu já disse várias vezes e repito aqui, as contas da empresa estão abertas. Não existe caixa preta com a nova FAO. Quem quiser conferir as contas da empresa estão lá à disposição, são auditadas. Eu já levei as contas numa audiência pública na Câmara dos Vereadores, levei um palmo de papel, de folhas com tudo explicado, deixei lá. Outra coisa. Nunca me fizeram nenhuma interrogação sobre os dados, então acho que os dados estavam corretos. E para concluir aqui, só uma coisa que preocupa a gente com relação a essa questão que o senhor falou bem, do contrato. Hoje existe um contrato que prevê o equilíbrio econômico e financeiro já. Só que ao longo de 10 anos do contrato, eu acho que o aumento só saiu cumprindo-se aquilo que é previsto no contrato em 2 ou 3 anos. Em outros anos não houve aumento, e em outros teve que ter uma briga judicial, ou teve que ter um acordo em que a empresa se obrigava a prestar mais uma série de serviços, a colocar mais ônibus, isso e aquilo, que não são previstos no contrato e na planilha que calcula a tarifa. Exatamente. A nossa preocupação até com o novo contrato, tem uma série de observações que faremos até aqui, ou apresentaremos à Prefeitura, é o seguinte, será cumprido o contrato? Da nossa parte vem sendo cumprido. Agora, será cumprido pelo poder concedente? Né? No ano que sai o contrato agora, no meio do ano, suponhamos, daqui a um ano será feita a revisão do contrato, porque já agora, falando sobre isso, essa proposta de edital já prevê uma tarifa de 4,10, e a empresa vem requisitando o reequilíbrio econômico e financeiro do contrato desde março do ano passado, tem quase um ano. A gente hoje está com séria dificuldade para manter aí a empresa funcionando com o padrão que a gente pretende, que vem mantendo, e o prefeito diz que não vai dar aumento, o prefeito, poder concedente de modo geral, diz que não vai dar o aumento, pura e simplesmente, eu não concordo com o aumento, sim, mas não apresentam um estudo dizendo que, olha, não daremos o aumento que conteste o pedido. Que conteste o nosso pedido. E o nosso pedido é feito com base nas regras contratuais. Mas quando se anuncia o pré-edital de licitação, já se diz que a tarifa prevista, feita com dados de hoje, é de 4,10, sendo que até a conclusão do processo licitatório pode ser que tenha um aumento maior. Então, é uma coisa que fica confusa para o nosso entendimento, como que o poder concedente diz que não vai conceder o aumento e, ao mesmo tempo, no edital que ele elabora, ele já diz que a tarifa tem que ser mais cara e que pode ser revista a qualquer momento. Então, é uma coisa que nos deixa numa situação preocupante, porque quem nos garante que depois o novo contrato será cumprido e a gente não vai ficar refém de pressão política, de, olha, eu não concedo, eu não concordo com o aumento, é isso que o Zuri colocou muito bem, é essa questão de trabalhar para a população, fazendo uma média com a população. A gente tem que trabalhar de forma séria. Nós somos empresários sérios que trabalhamos de forma séria, com profissionalismo, com transparência. O prefeito está com uma preocupação muito grande com a tarifa do transporte coletivo, e ele deveria ter a mesma preocupação aí nos valores que estão anunciados para a licitação do transporte escolar. Então, preocupado de um lado e extremamente relaxado do outro, não é? Então, esse é o governo que nós temos. Porque se ele diz que a tarifa para efeitos de licitação é 4,10, ele já está anunciando que é o valor mínimo para começo. Exatamente. É o V0 da situação, Isso, que a gente chama de velocidade inicial. A velocidade inicial do contrato é 4,10. Aí ele pediu lá 4,20 ou 4,30, não sei, o prefeito diz que não vai aumentar de 3,90. Bom, se não vai aumentar de 3,90, como é que você botou que o preço é 4,10? Quer dizer,
fala uma coisa, faz outra. Isso é um governo perdido. Infelizmente, é o que nós temos aí. Então tem que ter clareza na situação. Que o prefeito seja tão rigoroso, como está sendo com a empresa de transporte coletivo, com o negócio do transporte escolar. E outra coisa, o vereador tem que parar de gracinha, de chamar concessionária na Câmara, porque concessionária só faz o que o poder concedente determina ou autoriza. Quando tiver algum problema, senhores vereadores, convoquem o prefeito. A lei orgânica permite. O regimento interno permite. Primeiro faz-se um convite, se não comparecer, faz através de convocação, ou seja, na linguagem jurídica, vai debaixo de vara. Exatamente. E aí, companheiro Paulo, foi por esse motivo, então, que a empresa ingressou na Justiça requerendo o reajuste da tarifa, hoje vigente em R$ 3,95, para, no primeiro momento, R$ 4,34, mas já liminarmente solicitando que fosse antecipado para R$ 4,20. Foi o que nos restou fazer, porque nós apresentamos o pedido, não é um pedido de tarifa que a empresa faz. O que nós pedimos é a análise do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Que é previsto. Que é previsto no contrato. Então, o que acontece? O último aumento foi dado em março de 2017, antes da nossa chegada aqui. Nós respeitamos o prazo de um ano do aumento para fazer uma requisição. Mas já lhe digo que assim que nós chegamos, em janeiro, fevereiro de 2017, quando a antiga administração fez o pedido do reequilíbrio econômico-financeiro, a tarifa já apontava 4,20 e só foram concedidos 3,95. Então, já ali se criou uma defasagem. Nós chegamos aqui, enxugamos ao máximo a estrutura, fizemos investimentos em ônibus novos, que tem prestação para ser paga, colocamos GPS, biometria facial, compramos uma série de equipamentos e máquinas para facilitar a manutenção, contratamos software de logística, de administração de pessoal, justamente para racionalizar a operação e conseguir dar um serviço com a menor tarifa possível, porque a nossa preocupação é que a tarifa fique cara. Se a gente pudesse reduzir o preço da tarifa e pagar as contas, seria o ideal para a gente. Tá? Porque quanto mais cara fica a passagem, mais pessoas deixam de andar de ônibus. Certamente. Eu não preciso de passagem alta, não preciso de tarifa, eu preciso de passageiros pagantes. E nós temos um agravante aqui em Friburgo, que passamos o ano inteiro combatendo fraudes e tudo, e até com orgulho que a gente pode dizer que a média de gratuidade quando a gente chegou aqui era de 50%. Mas tinham muitas fraudes aí, pessoas utilizando cartão de outras pessoas para viajar de graça, e tudo isso, que nós trabalhamos bastante no combate a isso, com a biometria facial, e fechamos o ano de 2018 com uma média de 44%. Então foi uma redução do percentual de gratuidade pelo trabalho que a gente fez de combater aí as fraudes. Bom, a gente pediu esse reequilíbrio econômico-financeiro, não necessariamente o aumento da tarifa. Existe aí a Lei Complementar 78, que criou um fundo de compensação tarifária, que é para ser usado na modicidade tarifária. Até hoje não houve a regulamentação da lei das gratuidades de 60 a 64 anos, que isso foi um baque muito grande na empresa. Para você ter uma ideia, a gente perdeu 150 mil passageiros pagantes de 2017 para 2018, e esses passageiros passaram a andar de graça. De graça para eles, porque a população paga por isso. Então, não tem almoço grátis. Olha, e nesse período também houveram 2 dissídios coletivos. Os rodoviários ganharam 7% de aumento em 2017, que não estava previsto no aumento que foi dado em 2017, ganharam 3% agora em 2018. Tá? O preço do combustível disparou, do óleo diesel, a gente não precisa falar. As peças subiram de preço e houve uma queda na quantidade de passageiros pagantes e disparou a quantidade de gratuidade, porque a tarifa é calculada quanto custa o sistema dividido por quem paga. Exatamente. Então, se tem menos gente pagando, tem mais gente gratuita e os custos todos subiram, tem que ter o reequilíbrio, que ele pode ser concedido na forma de subsídios, se utilizando esse fundo que foi criado em 2013 para se dar a modicidade tarifária, com a regulamentação de leis. Então, tem uma série de medidas que podem ser tomadas
que, ao fim e ao cabo, podem deixar a tarifa até no mesmo valor. Já foi noticiado aí no jornal, na Voz da Serra, que houve até uma proposta da empresa de se reduzir a tarifa. Redução de tarifa. De redução, e é verdade. Mas a prefeitura teria que se tomar uma série de medidas. Promover a compensação. Promovendo essa compensação. Então, não existe o almoço grátis. Se a pessoa chega agora, por exemplo, ontem o vereador Cristiano Huguenin publicou nas redes sociais: olha, eu já fiz minhas recomendações para o edital, né, que seja obrigatória a volta do cobrador e que se dê gratuidade para os bolsistas da rede particular. É só fazer a conta, não tem problema. Qual o impacto da volta dos cobradores? Eu estimo que hoje esteja em torno de 80 a 90 centavos na tarifa. Já iria de R$ 4,10 para R$ 4,90, R$ 5. Vamos dar gratuidade para mais 5 mil pessoas por dia. Vai haver uma queda ali de 3, 4, 5% no carregamento. Isso vai para a tarifa. Então, põe a tarifa a R$ 5,20 e dá essa gratuidade. Mas quem quer pagar os 5,20? Então, as pessoas têm que ver a coisa como um todo. Tem que ter essa responsabilidade de ver quanto custa para prestar o serviço que se quer. Se as pessoas me pedirem, olha, quero todos os ônibus com ar-condicionado, com suspensão a ar, com banheiro, com cobrador, com rodomoça servindo cafezinho. Rodomoça é muito bom. Isso é antigo. Sem dúvida. E água gelada. É possível? É. A tarifa vai custar R$12, R$13. Agora, quem está disposto a pagar por essa tarifa? Então, isso é que tem que se discutir. E se fala muito, porque a empresa atrasa isso, aquilo, aí vamos voltar àquela nossa velha discussão sobre a mobilidade urbana. A gente posta, a gente criou canais de comunicação com a população, tá? Eu recebi aí 500 reclamações por mês, 600, isso for mais. A gente hoje está recebendo aí em torno de 100, tá? Porque a gente monitora, analisa todas e dá retorno para o usuário que reclama. Então, o que a gente está querendo fazer então com a tarifa? É manter a empresa operando. O que está acontecendo agora? Eu tenho que pagar o IPVA, dá mais de R$1 milhão. Não tenho dinheiro em caixa para isso. Vou atrasar o pagamento do IPVA. Quando pagar o IPVA? Não sei, mas tenho que dar o meu jeito de pagar. 13º dos funcionários, não tinha dinheiro. Começou um zum de que teria greve dos funcionários se a gente não pagasse o 13º. Fizemos um empréstimo para poder honrar com o 13º, mas o empréstimo precisa ser pago. Tá? Então, como que eu pago agora? Eu tinha que estar hoje já pensando no próximo 13º, já retendo dinheiro. Estou pagando a prestação do 13º passado. Não tem dinheiro para pagar o IPVA. Então, a gente começa a perder o quê? Em qualidade. Então, tinha que comprar ônibus novos. Se eu não consigo pagar o imposto, não consigo pagar o 13º, não vou comprar o ônibus novo. Aí é uma queda de qualidade. Então, é isso que a população tem que entender. A FAO, se ela pudesse, só teria ônibus novo, todos rodando aqui com horário certinho, sem problema. Mas a gente esbarra numa série de coisas que não tem a ver com a gente. E uma é essa do equilíbrio econômico-financeiro. A gente trabalha para economizar, trabalha para ter a menor tarifa, mas existe uma conta que tem que ser paga. Sem dúvida, e o cálculo é simples, né, professor Jorge? Exatamente. Você quer ver uma coisa? Estamos falando aqui de tarifa, taxas e esse código tributário aí que o município aprovou, quer dizer, a Câmara aprovou. Uma taxa de coleta de lixo que em 2018 foi pago R$ 240,52, em 2019 veio para R$ 855,28, um aumento de 356% na taxa de coleta do lixo. Pois é um absurdo. Quer dizer, então, aí você não vê vereador gritando, porque foram eles que aprovaram o Código Tributário. Exatamente. Não é? E o município, que fica aí dando uma de bom moço, vai e joga na taxa de coleta de lixo esse índice, Zuri. Isso vai impactar naquele recurso que vai para o Centro de Educação Ambiental, que a gente não sabe o que eles fazem com esse dinheiro. Esse fundo vai crescer demais e vai ficar aí, talvez, ainda na compra de semente, aquelas brincadeiras. Não é? Teve isso. Pois é. Teve isso. Então, é rigoroso de um lado e extremamente leviano do outro. É assim que está o governo. É assim que tem funcionado, né, professor? Evidentemente que nós temos uma pauta bastante extensa e quero também aprofundar
companheiro Paulo, o aspecto das gratuidades. Quem tem dinheiro, quem tem direito, melhor dizendo, quais são as categorias que efetivamente fazem uso, qual o quantitativo de passageiros que se utilizam desses benefícios e, enfim, como combater as fraudes. Antes de concluirmos esta parte do programa, vamos relembrar, professor, fatos por vezes inusitados que ficaram registrados na história da política, que, segundo é dito pela sabedoria popular... Reza a lenda... O fato hoje não vai ser político, não, é esportivo. Esportivo? Mas cabe. Reza a lenda que o famoso árbitro da década de 50, Mário Viana, com 2 N. Exatamente. Lembra dele? Exatamente. Depois foi... Mário Luiz Viana, isso. Né? Depois foi comentarista na Rádio Globo, dizia quando o gol era legal ou ilegal. Reza a lenda que ele veio apitar uma partida aqui em Friburgo e cometeu uma série de sandices com apito. Sandices é ótimo. E a torcida, ao final do jogo, resolveu acariciá-lo. Muito bom. E a polícia, então, foi para proteger ele, era metido a lutador, né? Artes marciais. Exatamente. E ele disse para o delegado, que naquele tempo era o delegado que ia para o campo com 3 ou 4 policiais. Ele disse: o que o senhor está fazendo aqui? Aí o delegado falou: não, vim te proteger. Ele falou: faz favor, proteja a torcida. Porque se eu partir para dentro, eu resolvo esse negócio aí. Reza a lenda. Exatamente. Seria algum jogo que estaria presente, alguma agremiação do Clube de Regatas do Flamengo, professor? Pois é, rapaz. Vamos pesquisar. Exatamente. Muito bem. Depois do intervalo, evidentemente, retornaremos conversando com Paulo Valente, diretor-geral da Nova FAOL. E, evidentemente, após este imperdível momento de descontração, que também constará das memórias do ilustre professor Jorge Carvalho, em livro que está sendo produzido sob a competente orientação editorial da queridíssima professora Márcia Machado, tendo o título provisório de Nasci Desprovido do Medo. Estamos apresentando o programa Opinião Pública. Diga não às drogas. Ouça a nossa rádio. Você está ouvindo o programa Opinião Pública. E você que está nas construções, nas oficinas, nos pontos de táxi, nos postos de combustíveis, nos supermercados, nas bombonieres, professor Jorge, nas padarias, você acompanha essa saudação comigo. Repita, professor. Acompanho o relator da matéria. Muito bom. Como também nos bares e restaurantes, e começou a nos acompanhar a partir deste momento, estando em nossa audiência rotativa, fique tranquilo. Este programa será reapresentado na íntegra no próximo sábado, a partir de 14 horas, no seu rádio 87,7, assim como para o mundo inteiro, inclusive no Cazaquistão, pelo site radioconselheirofm.com.br ou também pelo aplicativo da emissora disponível no Google Play. E na sequência do programa, você continua comigo. Zuri Maurer. E com o professor Jorge Carvalho. Dando sequência à entrevista com o diretor-geral da Nova FAOL, que nesta ocasião também está acompanhado por Fabiano Outeiro, que representa nesta ocasião os acionistas e
tem, evidentemente, participado de toda a administração da empresa, tomando ciência e deliberando, que desta forma conhece também toda a conjuntura e, nesta ocasião, está aqui acompanhando atentamente os nossos trabalhos. E aí, Paulo, existe um aspecto que entendo devemos aprofundar, que é das gratuidades, porque interferem diretamente no valor da tarifa. Primeira questão, quem tem direito às gratuidades? Bom, hoje quem tem direito às gratuidades, pela Constituição, que a gente chama de gratuidade federal, que é indiscutível, é a dos maiores de 65 anos de idade, que recebem o cartão sênior. Depois nós temos aqui uma lei que existe em pouquíssimas cidades, que é a concessão da gratuidade para as pessoas de 60 a 64 anos, tá? Que também recebe um cartão sênior. Temos os estudantes das redes públicas estadual, municipal e a federal também recebem a gratuidade. Os deficientes físicos e seus acompanhantes, quando o acompanhante se faz necessário. Também andam sem pagar os correios, os funcionários entregando as cartas devidamente uniformizados, os soldados que estão prestando serviço militar também têm direito à gratuidade, andam os policiais militares fardados, também têm direito à gratuidade, bombeiros militares, tem gratuidade também os fiscais da prefeitura quando no exercício da função. Da Secretaria de Mobilidade da Urbana. Mobilidade, exatamente. E tem direito, por uma decisão judicial, pessoas que estão em tratamento no CAPS, tá? Eu não sei bem o que quer dizer CAPS, mas eu sei que é a gratuidade do CAPS que a gente fala. É Centro de Atendimento Psicológico Social, isso. Obrigado, Gutinho. Então, essas pessoas também têm direito à gratuidade por uma decisão judicial. E como eu disse, então, em Nova Friburgo, em cada 100 pessoas que andam de ônibus, em 2018, 44 não pagaram. Em cada 100, professor Jorge, 44 se beneficiaram da gratuidade. Na verdade, Zuri, a gratuidade ela tem um impacto na tarifa, né? Então, muitas das vezes eu discutia isso lá na Câmara com os vereadores, mas o pessoal queria fazer média. Toda vez que você aumenta a gratuidade, aumenta o quantitativo de gratuidade, você aumenta a tarifa. Porque, como diz o Paulo, disse anteriormente, no bloco passado, não existe almoço de graça. Então, por exemplo, a gratuidade do aluno da rede estadual deveria ser bancada pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Certamente. Não é? Como vai fazer isso? Não sei, se não pode repassar recursos, isenta de algum tributo, faça a compensação. A mesma coisa o aluno da rede federal. Deveria ter a devida compensação. Eu entendo dessa maneira. Infelizmente, a pessoa assume o cargo e acha que pode fazer tudo que está por aí. E da rede municipal também, né? A rede municipal, o município tem que arcar. Não tem. Por exemplo, ele está dizendo que está com dificuldade de pagar o IPVA dos veículos da concessionária. O IPVA é um imposto meio a meio. Quando nós pagamos a alíquota do IPVA, lá a cota anual do IPVA, 50% é do município, 50% é do Estado. Ou seja, se ele tem R$1 milhão para pagar de IPVA, significa que a prefeitura vai ficar com 500 mil e o Estado com 500 mil. Então você pode, a legislação permite fazer uma compensação financeira nessa situação. Tem vários aspectos que você pode utilizar e melhorar a tarifa. Agora, o que você não pode é jogar encargos em cima da concessionária e afetar o equilíbrio contratual.
Então tem que ser transparente nessas coisas. O administrador público precisa ser transparente nisso. Você quer ver uma coisa? Durante a campanha, o tema principal da campanha, olha a mediocridade dessa situação. O tema principal da campanha foi a rodoviária urbana. Todos os candidatos fizeram campanha em cima da rodoviária urbana. Acabou a eleição, ninguém falou mais na rodoviária. Nas últimas eleições municipais. Não foi? Foi, todos. Ninguém falou mais naquilo. Vai fazer, o que vai fazer, não vai, integração ali, aqui, acolá. Muitíssimo bem lembrado. Morreu o assunto. Então, essas coisas não podem ficar assim. Zuri, só para registrar aqui, eu recebi uma ligação de um empresário aqui, de Conselheiro Paulino, que está nos ouvindo, sobre o Código Tributário. Sim. Olha o absurdo que o prefeito mandou e a Câmara referendou. Você sabe que só tem um vereador lá que mexe nisso. Exato. Os outros são... Acompanha o relator. É boiada. Acompanha o relator. O ISS, que é o Imposto sobre Serviço, ele é pago onde o serviço é realizado. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, por exemplo, esse empresário ele presta o serviço na capital do Estado. Ele foi emitir agora a nota fiscal, o pagamento dele já fica retido o ISS lá na empresa para a qual ele presta serviço. A prefeitura aqui não está emitindo a nota porque quer que ele recolha o ISS aqui. Então a nossa Câmara virou o Senado da República. Ela está legislando acima daquilo que é a competência dela. Isso é só para ficar um exemplo. Agradecemos a audiência e a colaboração deste atento empresário. Companheiro Paulo, qual é o quantitativo desses usuários que se beneficiaram de gratuidade em 2018? Eu estou pesquisando aqui na planilha para te dar o número exato. Por favor. Mas, gratuidades totais no ano de 2018... Peraí, deixa eu achar aqui na minha planilha, por favor. Sim. Tá. Aqui... Total de gratuidades... Peraí, desculpe. 9.144.000 viagens de gratuidade foram dadas em 2018. Repita! 9.144.413 viagens gratuitas em 2018. Em 2018? Sim. Por hipótese, porque evidentemente existe boa parte dessas gratuidades que são amparadas por legislação federal. Sim. Por hipótese... Somente o idoso acima de 65. Pois é, exatamente. Todos os alunos das redes públicas, agentes das forças de segurança, parece que temos um celular aqui querendo participar da conversa. E ele, nesse momento, entendeu que não vai ser ouvido. Muito bem. Bate nele. Exatamente. Então, repetindo. No conjunto das gratuidades, existem aquelas que são amparadas por legislação federal. Ou seja, todas essas, mais de 9 milhões, exceto os idosos de 60 a 64 anos, que é por conta de uma lei municipal de autoria do vereador Pierre Moraes, mas que ainda não foi regulamentada pelo Poder Executivo. Duas perguntas de natureza prática. Por hipótese, se não houvessem as gratuidades, qual seria o valor da tarifa? Então, para te dar um número mais exato aqui, se não houvesse nenhuma gratuidade, a tarifa ficaria em R$ 2,24. R$ 2,24. Comparando com o preço que hoje é cobrado, de R$ 3,95. Sem dúvida. Agora, nos adequando à realidade, se pelo menos os idosos de 60 a 64 anos pagassem as suas passagens conforme determina a Constituição Federal, qual seria o valor da tarifa? Vou te fazer uma conta rápida que eu não tenho ela pronta aqui, mas por aproximação, em torno de R$ 3,20, R$ 3,30 seria a tarifa se esses idosos de 65 para cima tivessem gratuidade e o restante todo pagasse. Seria por aí. Ou seja,
teríamos redução. Eu vou te dar exemplo de São Paulo. São Paulo também tem, da cidade de São Paulo, também tem gratuidade para 60 a 64. A tarifa lá custa mais de R$7. Só que o governo dá um subsídio que ultrapassa a casa do bilhão, R$1 bilhão por mês. R$1 bilhão por mês. E lá tá um grande drama agora, porque a Prefeitura de São Ou ela resolveu diminuir esse repasse para as empresas, então ela subsidiava a diferença da tarifa, que era de R$ 4,20 ou de R$4, para o valor que realmente custa. Ela bancava essa diferença. E agora ela está reduzindo. Como? Fazendo o quê? Aumentou o preço em dinheiro, aumentou ainda mais o preço em vale transporte, que recai sobre os empresários, que geram empregos, que pagam o vale transporte, e está tentando diminuir, se modificar a lei para colocar limites na quantidade de viagens que as pessoas podem dar de graça. Porque, eu vou te dar um exemplo daqui, 60 a 64, se deu a gratuidade. Nós temos pessoas que andam por dia 50 vezes de ônibus. 50 vezes por dia? Temos lá os relatórios com... Mas dá tempo, amigo? Dá tempo que a pessoa, ela usa o ônibus, tipo assim, como... mercado, o que? É ambulante, é pedinte, quer dizer... Ela cede o cartão. Ou cede o cartão, ou ela entra no ônibus e tenta vender bala, por exemplo. Entendi. Aí ninguém compra, ela desce 2 pontos depois, pega outro ônibus, anda 2 pontos, e assim vai. Estamos trabalhando para combater isso. E é gritante, ontem mesmo, foram 10 pessoas na garagem, 9 idosas e uma com deficiência física, que tinham emprestado o cartão para familiares, para amigos, para viajarem de graça. Só que aquela câmerazinha identifica, cancela o cartão e a pessoa tem que pedir a liberação. Então nós orientamos, ela assina um termo de responsabilidade que não vai mais ceder o cartão para ninguém. Em caso de reincidência, nós vamos ingressar na justiça, porque ela não está lesando a FAO. Esse é crime, amigo. A população. Previsto em Constituição. Exatamente. É previsto em Constituição. Então, a gente agora está tomando as providências legais. A nossa empresa se orgulha de cumprir tudo aquilo que é obrigação legal dela, mas também vai exigir tudo aquilo que é direito legal dela. Por isso fomos para a Justiça contra a Prefeitura para pedir a tarifa, que ninguém pode ficar 9 meses esperando ter uma tarifa e não vem e recebe uma resposta pela imprensa. Eu não concordo com um aumento. O Poder Concedente não pode agir dessa forma. Tem que formalizar, tem que apresentar um estudo, a gente tem que discutir a questão. Esse contrato, ele pressupõe direitos e obrigações de ambas as partes. E se a gente fecha um contrato, é uma regra, ela tem que ser cumprida até o fim do contrato ou até o fim da prorrogação desse contrato. Já nos ensinava Arnaldo César Coelho que a regra é clara. Agora, ainda, Paulo, aprofundando esse aspecto da gratuidade, que por vezes, me parece, professor Jorge, não é devidamente esclarecido. E veja bem, nós temos audiência em vários estabelecimentos comerciais, empresariais, enfim. Imagina você que nesse momento nos ouve e que está com o seu estabelecimento funcionando. Por exemplo, companheiro Bruno Turler de Carvalho, que acumula a nobre função de seu filho. Verdade. Que gerencia o posto de combustível aqui no Prado. Imagina se ele tivesse que ceder 44% dos abastecimentos no seu posto sem ter a devida compensação. O que teria acontecido com o devido estabelecimento? Já estaria fechado há muito tempo, ou talvez nem abrisse. Ou ele estaria cobrando o litro da gasolina a R$10. Exatamente. Para que haja... o raciocínio é simples. E quem tivesse que andar de carro, que quisesse andar, que pagasse os R$10 pelo litro de gasolina para subsidiar quem não paga. O raciocínio é simples. Isso é uma coisa interessante que as pessoas falam, tá? Eu não estou reclamando da lei, a lei foi criada, e toda a lei de gratuidade está na Constituição, está na lei orgânica municipal, está no próprio edital. Toda gratuidade que for criada, ela tem que ser acompanhada do equilíbrio econômico-financeiro e da respectiva fonte de custeio. Então, isso tem que ser apontado, coisa que não vem sendo, quer dizer, se repassa para o passageiro. Mas uma coisa que eu falo muito é que as pessoas falam, mas eu já paguei a passagem de ônibus a vida inteira, agora eu tenho o direito de não pagar. Muito Aí bom. Eu pergunto, poxa, a senhora, uma senhora que foi na empresa uma vez, eu não me lembro o nome dela agora, ela falou isso comigo. Eu perguntei, a vida inteira a senhora comprou remédio, pagou pelo remédio? Sim. A senhora agora tem um remédio de graça? Não.
A senhora comprou feijão a sua vida inteira. Pagou, não pagou? Pagou. A senhora hoje tem feijão de graça? Não. Luz, a senhora pagou? Pagou. Continua pagando? Continuo. Tinha um vereador acompanhando ela. Eu falei, pô, vereador, por que o senhor não criou uma lei para dar cesta básica de graça para quem tem mais de 60 anos? Para dar luz gratuitamente, dar água gratuitamente, para fornecer tudo de graça para essas pessoas. Exatamente. Ah, não, aí ficou sem explicação. Eu falei, por que só com o ônibus tem esse tipo de preocupação? E fiz uma pergunta para meus funcionários também, outro dia, foi até interessante, eu perguntei, vem cá, você quer que a conta de luz suba? Não. Quer que o IPTU suba? Não. O IPVA? Também não. Quer que o arroz custe mais caro? O feijão? Também não. Você quer aumento de salário? Quero. Pois é, amigo. É o que todo mundo quer, eu também. Mas não é assim que funciona. A não ser dos seus próprios vencimentos, qualquer reajuste não é bem-vindo, não tem a simpatia da população. Conforme eu disse, a não ser que seja do seu próprio salário, da sua própria remuneração, dos seus próprios vencimentos. Ou seja, essa é uma questão, caro companheiro Paulo, que precisa ser muito bem esclarecida e mais, que o poder concedente assuma esta tarifa social. Porque, na realidade, neste momento, nem os demais usuários pagam esta conta porque ela está deficitária, uma vez que o valor da tarifa, que seria justo e adequado conforme uma fórmula que está no contrato, não está sendo acatado. É verdade. Nesse momento, quem está absorvendo esse prejuízo são os acionistas da empresa. Agora, a questão que eu insisto, ainda assim, como tentar reverter essa situação, inclusive junto ao poder concedente, que deveria utilizar os recursos de um fundo, se é que existem, criados por lei municipal para compensação tarifária, e não o utiliza. Quais as informações que a empresa tem acerca dessa questão? Bem, Zuri, existe o fundo. Esse fundo é a Lei Complementar 78 de 2013. Ele prevê que o ISS que é pago pela empresa e as multas que são pagas pela empresa, quando tem um veículo multado, tem um ônibus apreendido, você paga uma taxa de estadia lá no pátio da mobilidade, toda essa receita... Todos esses recursos. São revertidos para esse fundo de compensação tarifária, que deve ser aplicado basicamente na melhoria da mobilidade na cidade, mas com o foco voltado para a modicidade tarifária, que é uma coisa que também reza na lei orgânica, que não é a lenda, é a lei orgânica municipal. Tem que se buscar sempre a modicidade tarifária. Eu não sei de quanto é o fundo, quando tem uma ideia do que a gente pagou nesse período de vigência da lei, a gente tem uma ideia do que foi pago de impostos. Agora, existe esse fundo que quando a gente paga uma multa, quando a gente paga uma diária de apreensão do veículo, que ele fica hospedado lá por meia hora na prefeitura, até a gente buscar o ônibus de volta, quando você paga a guia que é emitida pela prefeitura para depósito do valor, o destinatário é esse fundo. Então, existe o fundo, porque existe uma conta criada para receber o dinheiro desse fundo. Provavelmente, professor Jorge, que tem conhecimento, tem ainda fontes fidedignas nos bastidores do Palácio Barão de Nova Friburgo, poderia. Você que ouve com muito cuidado as vozes dos corredores, poderia tentar saber, professor, qual é o saldo deste fundo, porque fica a indagação. Ou ele não existe, ou ele existe e deveria ser aplicado. Essa pergunta é a mesma do Centro de Educação Ambiental. Que você sempre faz aqui. Porque todo mês a EBMA deposita 3% das notas fiscais que ela emite em favor desse fundo do Centro de Educação
ambiental. Semelhante ao Funcotar do transporte. Exatamente. Então, falta transparência. Isso, Zuri, é que me irrita na questão do legislativo. Isso me irrita profundamente. Você pega, por exemplo, o líder do governo, esculhamba o governo. Inacreditável futebol clube. Aí eu vou e digo que em Friburgo o poste urina no cachorro, o sujeito fica revoltado. Como é que pode o vereador líder do governo dizer que o governo rouba? A taxa é o roubo. O vereador diz isso. Oh, mas ele é o líder, então ele é o líder do roubo? Que negócio é esse? Por analogia, e a gente sabe que não é. Não é? A gente sabe que não é. Mas é esse tipo de coisa que acontece, essa transparência que não existe. Exatamente. A companhia de água também deposita. Ela tinha que ter o centro de educação ambiental dela. Certamente. Ela tinha que ter por força de contrato. Então esse negócio vai todo para a fonte 01, ou seja, para o caixa único do município. E aí fazem o que querem com ele. E o zeloso Tribunal de Contas aceita. Pois é. Companheiro Paulo, esse aspecto é muito impactante no valor da tarifa. Sem dúvidas. Para que o ouvinte, independente de ser usuário ou não, porque acaba pagando a conta, quer seja na condição de usuário, quer seja na condição de empregador, que tem por determinação legal conceder vale-transporte aos seus funcionários. E essa é uma preocupação grande dos empregadores, que eu já tive conversando na Firjan, estive conversando na ASEANF com o presidente, e eles têm uma preocupação porque cada vez está mais caro o valor da tarifa. E o que eles pedem é o seguinte, se tiver que pagar esse valor, vamos pagar, mas tem condição de ser menor? Tem. Vamos sentar todos juntos e conversar para ver o que a gente pode conseguir fazer. Para você ter uma ideia, dados estudados aí por especialistas de transporte, apontam o seguinte, um exemplo, a velocidade média que você anda pela cidade. No centro da cidade tem horas que a gente não consegue passar dos 5, 6 km por hora em trechos ali. Então, você precisa de mais ônibus para cumprir o mesmo horário. É uma coisa que antes era melhor, porque com menos ônibus se davam mais viagens, porque tinha mobilidade, tinha velocidade. Certamente. Então, para cada 10% de aumento na velocidade média, na velocidade comercial média de um ônibus na cidade, você pode economizar proporcionalmente 10% do custo da operação. Que você vai fazer o quê? Você vai rodar, se eu tenho 10% a mais de velocidade, eu dou 10% a mais de viagens com menos ônibus. Então eu consigo dar a mesma quantidade de viagens com menos ônibus. E aí eu transporto a mesma quantidade de passageiros a um custo bem menor, que vai refletir na modicidade tarifária. Então é isso que tem que ser dito. Se eu conseguir fazer com que o ônibus tenha uma faixa exclusiva, com que ele tenha prioridade no trânsito, prioridade nos semáforos, entendeu? Com tudo isso, a gente consegue dar uma velocidade maior. Se todo mundo tivesse, por exemplo, o FreeCard ou o RioCard, o cartão, isso facilitaria muito o embarque de todo mundo, a integração, tudo isso. E se me permite, professor Jorge, o senhor falou sobre a questão da estação livre. Para esclarecer, é um imóvel da prefeitura que foi cedido em comodato para a FAOL há quase 30 anos atrás. É verdade. E a FAOL tenta, só que eu me lembro, no ano passado, nós fizemos 29 reformas dos banheiros, consertando 29 reformas. Dá uma reforma. Praticamente uma. São 3 por mês, aí, não, são 2,5 por mês. 2,5 por mês, isso, exatamente. Então, isso dá o quê? A gente tem que pagar a conta de luz, a conta de água, tem que pagar manutenção. A manutenção é cobrado por isso, mas quando a gente tenta organizar, fazer um ponto novo de atendimento, um quiosque, ordenar o banheiro, não cobrando um valor absurdo, mas a gente sugere, para se preservar mais o banheiro, põe uma taxa mínima de utilização, como tem na rodoviária sul e na rodoviária norte. Verdade. A gente pediu, coloca uma taxa mínima. Tem pessoas que não podem pagar pelo banheiro. Nós manteremos um banheiro apartado daquele que a pessoa poderá utilizar, vai ter que pegar a chave para utilizar, para se ter o cuidado. Então, nós oferecemos à prefeitura pedindo isso. Foi dito que nada pode ser feito, que o espaço tem que ser licitado. Então, quer dizer, ele foi cedido em comodato, a gente tem o ônus da manutenção da rodoviária
que não está previsto na tarifa, mas que impacta nos custos da empresa. Então, a gente tem que bancar aquele funcionamento e não pode fazer com que aquilo funcione melhor. Porque há que se registrar também que a operação e funcionamento da dita estação livre fica sob a responsabilidade e custeio da concessionária. Exatamente. Que não pode tomar qualquer iniciativa que venha otimizar esta operação, porque, segundo as autoridades, caberia processo licitatório para cobrar tarifa para utilização de banheiro, professor Jorge. É muito rigor, hein? É rigor. Demais. É um rigor de quem não é tão rigoroso. Ô, Zuri, aqui só para ficar claro o que eu falei do líder do governo, aqui está na página dele, no Facebook, o seguinte: bom dia. Tenho sido questionado o porquê de eu ter votado a favor do novo Código Tributário de Nova Friburgo, que causou um verdadeiro assalto, a palavra assalto em caixa alta, aos bolsos do contribuinte friburguense. Esclareço que não votei porque não era vereador no momento e sim secretário da Prefeitura. Quer dizer, ele classifica o novo Código Tributário e as suas taxas como assalto ao contribuinte. É o líder do governo quem diz, não somos nós. E que retornou à Câmara o ilustríssimo vereador Cristiano Pereira Huguenin. Eis o nome dele. Exatamente. Aqui tem opinião e é pública. Também temos que ratificar que a sigla CAPS significa Centro de Apoio Psicossocial. E também queremos mencionar você que está nas agências bancárias, nas repartições públicas, nas igrejas e templos religiosos, nas creches e escolas, também nas portarias dos prédios, no quintal de sua casa. Muito bom, professor. Aqui temos distribuição de beijos em profusão, ou mesmo no trânsito. E começou a nos acompanhar a partir deste momento, estando em nossa audiência rotativa, fique tranquilo. Este programa será reapresentado na íntegra no próximo sábado, a partir de 14 horas, no seu rádio 87,7, assim como para o mundo inteiro, inclusive no Marrocos, pelo site radioconselheirofm.com.br ou também pelo aplicativo da emissora disponível no Google Play. E na próxima segunda-feira, o programa Cidade Real, exibido pela TV Zoom e também transmitido pela internet a partir de 22 horas, estará tratando da mesma forma da prestação de serviços públicos fundamentais e essenciais para a população friburguense. Teremos novas, inéditas e reveladoras informações acerca desta questão. Vale acompanhar atentamente. Companheiro Paulo, já começamos a caminhar para a reta final e mudando um pouquinho o foco. Pois não? Porque essa questão da gratuidade, dos investimentos, da operação, da manutenção, e aí remeto abraços para Josimar Tardem, Ângelo Márcio, correto? A turma que está... A turma que está lá trabalhando enquanto eu estou aqui conversando com você. Não, você está prestando informação, amigo, é diferente, de utilidade pública, está certamente, até porque pela sua informação consegue-se ter uma relação mais pacífica entre concessionário e usuário, e é justamente o que eu quero lhe indagar. No meu entendimento, e eu já lhe disse isso lá no início do nosso contato, o retrato da empresa, ele é tirado pelo usuário no ponto de ônibus. Sem dúvida. Mesmo com todas essas circunstâncias e conjunturas, o usuário quer um ônibus que vocês chamam de carro, passando num horário regular e que lhe ofereça uma viagem com conforto e segurança. Ainda assim, mesmo com os esforços e investimentos, a empresa por vezes não consegue atender satisfatoriamente. Qual é
proposta ou estratégia da concessionária para corrigir essas falhas, caso venha, primeiro, participar da licitação, segundo, vencer o certame? Bom, o que se espera aí com relação ao certame e tal, a gente vai participar, não vai participar, a gente tem interesse em participar todo, temos investimentos feitos aqui, temos já uma tradição que a empresa tem aqui, está 1 ano e meio com a nossa direção, mas nós conhecemos os fundadores, fizeram um grande trabalho. Em 2020, a AFAO completará aí 70 anos de fundação. Em 10 de outubro de 2020. Você sabe mais do que eu, muito obrigado pelo esclarecimento. Você é muito bom. O objetivo nosso é continuar trabalhando aqui, desde que o edital permita que se trabalhe aqui. Tá? Temos uma série de sugestões que serão feitas à Prefeitura também, observações, alguns aspectos, até uma curiosidade, se me permite. Sim. O contrato atual tem um limite de 10 anos de idade para uso do veículo e uma idade média de 5 anos. O atual? O atual. Então, você pode ter uma idade média de até 5 anos e o limite de idade máxima do ônibus de 10 anos. No atual edital está se propondo que... No próximo, está se propondo que a idade máxima possa ir até 13 anos e a idade média para 6 anos. Ou seja, admitindo-se o envelhecimento da frota. Que é uma coisa que será observada, porque nós queremos justamente o contrário. A gente, em 1 ano e meio, reduziu a idade média para 3 anos e quer poder trabalhar com uma idade média aí de 2 anos e com um carro mais velho, no máximo com 5 anos. É a nossa intenção, certo? Já desde que chegamos aqui e trabalhamos para isso. Mas tudo vai depender de como esse edital for finalizado, tá? E se a gente participando, se for vencedor do certame. Com relação ao trabalho que já vinha sendo feito, o que nós instalamos aqui? Primeiro, os canais de comunicação com a população. A ouvidoria física lá na Estação Livre, o 0800 que já existia, mas era pouco utilizado. Colocamos um outro telefone direto, que é o Ramone, que atende, fala com todo mundo aí no horário comercial, que é o 2533-9919. Repita! 2533-9919. Tem o nosso site que foi totalmente reformulado. Tem os canais de WhatsApp, tem um aplicativo que você pode ver a posição do seu ônibus em tempo real, que está sendo disponibilizado em celular agora ao longo desse ano. Então, estamos trabalhando para ter esse contato com a população, estamos explicando para a população muitas vezes o motivo do atraso do ônibus. Por exemplo, chove, a gente já dispara um aviso para todo mundo. Exatamente. Choveu muito na região de Conselheiro, engarrafou. Há um acidente, há um buraco na rua, há um caminhão mal estacionado. Então, são informações que a gente passa pelo nosso Instagram, pelo nosso WhatsApp, para todo mundo que é conectado aí aos nossos canais de comunicação, esclarecendo esse tipo de problemas. Certo? E o objetivo nosso começamos agora, a gente tinha alguma reclamação com relação ao atendimento que era dado ao deficiente físico. Então, estreitamos contatos com a PAI, conversamos bastante lá com a Dorinha, com o Flávio. Com todo mundo, para trabalhar em cima disso. E o SESC Senat desenvolveu para a gente um treinamento específico em que os nossos motoristas são treinados a andar em cadeira de rodas e andar vendados pela rua para se sentirem na situação do deficiente e sentirem na pele as dificuldades que eles passam. Nós já constatamos esse treinamento. Então, aqui ao lado da rádio. São vizinhos isso. O SESC Senat, então, você deve ter visto. Então, a gente está submetendo todo mundo a isso. E todo motorista que é alvo de alguma reclamação, porque deixou o passageiro a pé, fez uma viagem adiantada, alguma coisa, ele é chamado à empresa e é orientado. A gente está aprimorando essa questão do relacionamento do funcionário com a empresa e com o cliente da empresa, que é, na verdade, quem paga o salário do funcionário. E são coisas que a gente já vem trabalhando e vai aprimorando. A gente começou a falar nisso, a gente primeiro foi para a questão da manutenção. Tem alguns ônibus lá que a gente, o investimento em peças no ônibus ao longo do ano foi mais do que o valor do coletivo. A gente queria trocar mais, não conseguiu, mas a gente acha que para melhorar, o que a gente pode fazer? Ter uma frota renovada,
ter os ônibus bem conservados, ter os motoristas educados, ter os canais de comunicação com a população. Agora, por exemplo, eu nada posso fazer quando a pista afunda, quando uma barreira cai, quando vem uma chuva forte, quando tem um engarrafamento no centro da cidade. Outro dia foi interessante que a repórter da TV Azul me ligou para reclamar que ela estava em Olaria e o ônibus estava demorando já quase 40 minutos para chegar em Olaria para trazê-la para o centro. A Bianca. Sim. E ela me ligou e eu expliquei, Bianca, aqui em Conselheiro, próximo ao Prado, houve um acidente com uma moto e um carro de passeio e a pessoa caiu, se machucou, esperou polícia, esperou bombeiro, ficou o carro atravessado e ficou quase meia hora sem passar ninguém. Com isso, atrasou a linha que vai aí em Olaria. Então, eu falei, deve estar todo mundo aí xingando a FAOL. Só que não foi culpa da FAOL, foi culpa de um acidente de trânsito que engarrafou o Conselheiro e os ônibus não conseguiram sair. Ela, poxa, mas o pessoal não sabe disso. Como eu faço essa informação chegar à pessoa que está no ponto. Exatamente. Esperando o ônibus? Esse é o desafio, amigo. Esse é o desafio da gente. Então, o que a gente quer fazer? Ter esse aplicativo de celular, divulgar esse aplicativo para as pessoas, melhorar cada vez mais a nossa capacidade de comunicação com o nosso cliente, para que ele possa ter informação em tempo real e continuar investindo em frota, para a melhoria da nossa frota rodante e no treinamento do nosso pessoal. Como pergunta derradeira, qual o número do 0800? 0800 886 1000. Repita. 0800 886 1000. Aquele cidadão que quiser esclarecimentos pessoais, pode comparecer à empresa? Pode comparecer à empresa, a população inteira está sempre convidada, quem reclama sempre é convidado, até quem não reclama, quem tira uma dúvida, pede uma informação. A população inteira está convidada a conhecer a empresa e não precisa agendar com muita antecedência. Chegando lá, pode falar com o Ramone, com o Teles, com o Josimar, comigo, com o Fabiano, com quem estiver lá, que a gente recebe de braços abertos, mostra a empresa, mostra como funciona, explica tudo. Nós somos uma empresa, um grupo que não tem nada a esconder, não existe caixa preta, a gente trabalha com total transparência, com total lisura, explicando para a população como que acontece. Infelizmente, a gente tem que falar a verdade para a população. Certamente. E a gente faz o quê? É um serviço de transporte coletivo. Então eu tenho que ver o que é melhor para aquela coletividade, não para a individualidade. E muitas pessoas reclamam, mas se mudasse esse horário seria melhor para mim, mas pode não ser melhor para todo mundo, né, que habita ali. E outra coisa, tem pessoas que acham que tem pouco horário aqui onde eu resido. Como disse o professor, aqui em Friburgo, o sistema de ônibus tem uma capilaridade muito grande. Então, tem locais aí que a população é muito pouco adensada. E a gente manda o ônibus, às vezes, roda quilômetros para pegar 2, 3 passageiros. Isso tem um custo que também é repassado para a sociedade. A tarifa. E a frota ela é dimensionada de acordo com a demanda que é apresentada no contrato. Muito bem. Precisamos encerrar a nossa jornada, prometendo retornar na próxima quarta-feira, sempre às 13 horas, talvez tentando trazer alguém da unidade de pronto atendimento para prestar os devidos esclarecimentos. Agradecendo o profissionalismo de José Augusto, no comando técnico da Rádio Conselheiro FM, cujo diretor Valcenir Farias nos prestigia com a sua atenta e valiosíssima audiência, acompanhando absolutamente na íntegra o conteúdo deste programa. Também agradecemos a ilustre presença dos companheiros Fabiano Outeiro e Paulo Valente com as suas despedidas. Bom, antes de mais nada, queria mandar um beijo para minha esposa Renata, que me comunicou aqui pelo WhatsApp, que está nos prestigiando com a sua audiência. Então me permito a parte. Tá vendo, professor? Não posso falar não que já... Não pode. Já lhe tomei a palavra, já sequestrei a sua palavra. Para também mandar um abraço fraternal, um beijo carinhoso para a queridíssima, talentosa, inteligente e atraente, e aí já me contenho nos eu vou brigar com você.
Renata Takeda, que acumula a nobre e árdua função de sua esposa, pessoa maravilhosa que aniversariou em 16 de janeiro. Prossiga. Bom, um beijo, Renato. E eu queria, agora falando sério, agradecer. Sensacional! Agradecer pelo seu convite aí mais uma vez. Agradecer ao professor Jorge Carvalho, que realmente é bem contundente nos comentários, assim. A gente às vezes até se assusta aqui um pouco. Mas agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, de estar com a audiência de vocês, principalmente apresentando um pouco dessa nova FAO. Acho que cada vez que a gente fala, vai atingindo um público maior, vai multiplicando aí a ideia desse trabalho que a gente vem desenvolvendo. E queria falar que a gente continua aí, a empresa está de portas abertas e continua à disposição de todos aí para a gente conversar, para ver o que a gente pode fazer para melhorar aí a qualidade do serviço que a gente presta à população de Nova Friburgo. Sempre que necessário você retorna, amigo. Também destacamos os comentários sempre precisos, corajosos e que por vezes incomodam do professor Jorge Carvalho. A raposa felpuda e por vezes indignada da política friburguense com as suas despedidas. Eu quero agradecer ao Paulo a sua participação aqui no programa. É muito importante a empresa se apresentar e não esconder. As concessionárias têm que fazer isso. O dono do serviço é o município. A concessionária faz aquilo que é permitido. Então, quando você, amigo ouvinte, for questionar ou criticar alguma concessionária, lembre que por trás dela, quem manda é o prefeito. Então, a crítica deve ser endereçada a ele, que ou não manda ou não fiscaliza. E hoje eu estou calmo. Forte abraço. E até semana que vem, se Deus quiser. Há fortes controvérsias. E, evidentemente, sua motivadora audiência, nesta ocasião representada, sobretudo, pelo belíssimo público feminino. Muito bom. Aqui tem opinião e sempre será pública. Que Deus proteja o pujante mais sofrido e maltratado distrito de Conselheiro Paulino. Boa semana, Nova Friburgo. Programa Opinião Pública. Apresentação de Zuri Maurer com análises de Jorge Carvalho. Produção e realização da Rádio Conselheiro FM. Agradecemos a sua audiência e até a próxima edição.